microfone aí. Agora sim. Está gravando. Bom, estou recebendo aqui o repórter Breno Pires, da sucursal do Estadão, em São Paulo, 33 anos, pernambucano do Recife, e agora está aí nas bocas, por causa da cobertura que tem feito aí do orçamento clandestino, né, e dessa gestão do Centrão sobre a política nacional. Vamos conversar um pouco sobre a vida do repórter, talvez o entrevistado mais jovem. Ele é mais novo que 3 dos meus filhos. Vladimir, que tem 48, a Clarice, 46, a Cecília, 42, minha mulher, Isabel, 42. Agora eu tenho um que é mais novo que ele. O que é que eu posso fazer? Tem 2 anos e meio, o Arthur. O Arthur tem 5 sobrinhos. O Pedro, de 19 anos, a Estela, de 12, a Ana, de 10, e o Júlio, de 9, e o Nolan, de 6. Olá, Breno. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Neumann. Muito bom estar aqui com você para podermos conversar a respeito desses temas tão instigantes. Pois é, já vi que sou mais novo que seus filhos. Espero que... Acho que vai ser fácil a comunicação também, não tem problema. Eu tenho 70, então tudo bem. Olha aí, o Breno graduou-se na Universidade Federal de Pernambuco em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo em 2010. Me conta aí, como é que é a tua relação com o Recife? Eu adorava o Recife. Eu, na minha juventude, fui Memórias de Dois Cantadores, um show de Edi Teca, no Teatro Popular do Nordeste. Lá eu conheci, quando eu era bem mais novo que você é hoje, eu tinha 17 anos, conheci o Ariano Suassuna, o Emílio Borba Filho, a Zélia, mulher do Ariano, e a mulher do Hermílio, né? Grandes intelectuais pernambucanos, paraibanos, no caso do Ariano, e era um show de Edi Teca. Edi fez grande sucesso depois no Dizzy Croquettes. Teca esteve em Paris, voltou para o Brasil agora, e nesse tempo o Breno não era nem projeto, né? O Breno começou a carreira como repórter na cobertura esportiva. Por que é que você resolveu ser jornalista, hein, Breno? Inspirado em alguém da família, inspirado em algum... Quais são os ídolos da sua juventude? Por exemplo, o que é que você lia na tua adolescência? Olha, são várias perguntas, vários temas muito interessantes. De fato, eu tive na família um tio e uma prima que fizeram jornalismo antes de mim. O tio, por acaso, vem a ser seu amigo, Fred Navarro. Embora não tenha cursado na graduação de jornalismo, ele foi jornalista de ofício, né? Fred Navarro é neto de Antenor Navarro, que foi governador da Paraíba, que morreu num desastre de avião. E o Zé Américo dizia o seguinte: olha aqui, seu Neumann, olha aqui, eu sou meio cego, já não tinha uma perna quebrada, né? E o doutor Antenor Navarro era um atleta. Ele morreu, o avião caiu, ele morreu na Bahia, e eu estou aqui vivo para contar a história. Agora o azarado sou eu. Continue. E a minha prima Mariana também fez jornalismo antes de mim. E na adolescência, né, eu era aficionado por esportes, louco por futebol. Lá no Recife eu torço pelo Náutico, né? Enfim, mas quero dizer que naquela época eu tinha uma ligação de ir para a arquibancada como torcedor na adolescência. E lia muito imprensa, lia muito as revistas da época, isto é, a Veja. Eu tinha interesse por política e por esporte, eram meus dois interesses. E tinha um sonho de cobrir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, né? Imagina, estar de perto ali, ver os grandes atletas mundiais, tanto do futebol, que era meu principal interesse, quanto das outras modalidades. Então, assim, acho que o interesse, né, pelo esporte, pela política,
terminou me levando para fazer o curso de jornalismo, né? O ano de 2005, que foi o ano que eu fiz o vestibular, foi o ano que estourou o escândalo do mensalão, né? Então, assim, naquele ano, o Brasil inteiro estava lendo bastante, né? A atividade política na capital Brasília, que ali me ajudou um pouco também, eu acredito, além da paixão pelo esporte, a busca, o interesse, né, em compreender e cobrir os acontecimentos políticos também era uma coisa que me motivou. Terminou que, até agora, consegui conciliar um pouco desses dois interesses originais, né? Eu tive, de fato, um tempo na área esportiva, cobri a Olimpíada, cobri Eurocopa na França em 2016, quando era do Sport TV, né? Aí passou esse ciclo de Copa do Mundo, Olimpíada, eu vim para Brasília me dedicar aqui à cobertura de política. Enquanto eu estou num lado, eu fico com interesse no outro, entendeu? Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas quando eu estava cobrindo esporte, eu queria cobrir política. E quando eu estou na política, eu queria cobrir Copa do Mundo também. Não dá muito para conciliar, mas pelo menos um pouco de cada vez, né? A gente vai conseguindo levar. E no Recife, eu morei até os 24 anos na cidade, então tem uma ligação muito forte, né? Não foi apenas faculdade, né? Ainda fiquei lá 2 anos ainda como profissional, né? Nessa cobertura esportiva. E estou aqui em Brasília já faz 5 anos agora, depois de ter passado pelo Rio no Sport TV. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu, indo em direção à Casa do Agra, assombrado com minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Isso é Augusto dos Anjos, poeta paraibano. É o nome, né? É o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, da qual eu sou atualmente ocupante. Sempre fui fã de Augusto, que tem esse verso que não me sai da cabeça, né? Grande poeta, Augusto dos Anjos. Mas você falou do Náutico, o time do meu amigo Zé Paulo Cavalcante, o time do meu amigo Gustavo Krause, tem um monte de gente que torce pelo Náutico, está na segunda divisão, o Náutico. Eu sou de um tempo, olha, eu vi um time do Náutico jogar que eu acho que é difícil que você tenha visto um time tão bom. Lula, Gena, Mauro, Fraga, Gilvan, Salomão e Ivan, Nado, Bita, Nina e Lara. Era ruim, não, esse time? O ataque das 4 letras não chegou a ser hexacampeão porque o Nado saiu antes, né? Mas era a base do hexa. O Nado chegou aí para o Vasco antes do hexacampeonato estadual, que enfim, né, no futebol pernambucano tem muita rivalidade, a quantidade de títulos seguidos, mas a maior quantidade de títulos seguidos que um time conquistou. Então, o Sport tem 5 seguidos, o Santa Cruz também, o Náutico tem 6. Eles dizem lá, hexa é luxo. É uma expressão. E que bom que você teve a oportunidade de ver esse time jogar, porque eu gostaria muito. Eu tinha um tio, a quem era muito ligado, que morava com a mulher, a sogra e uma cunhada no Derby, ali perto do quartel da PM lá. E eu tive a oportunidade de ver esse time jogar contra um dos 3 melhores times do Brasil na época, que era o Cruzeiro, que tinha a linha Natal, Diceu Lopes, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. E eu vi esse time empatar com o Náutico 0-0. Até hoje eu não sei porquê, mas não foi no Aflitos, foi no Campo do Esporte, na Ilha do Retiro. Ficava perto, né? Fica perto lá do Derby. Eu fui a pé ver o jogo. O jogo foi 0-0, mas foi um belo jogo. E eu até podia ter consultado aqui no Google, mas não consultei. Mas, se eu não me engano, o Náutico passou pelo Cruzeiro, que era um time que tinha ganho do Santos, do Pelé, e o Botafogo de Garrincha, que era o maior time do Brasil. E foi hexacampeão, não é isso? Esse Náutico aí? Ele foi estadual, hexa, né? E sobre o Cruzeiro... Hexacampeão. Isso. Ele eliminou o Cruzeiro ali na semifinal da Taça Brasil, 67. Foi isso que... O Cruzeiro era o atual campeão, era o então campeão. E o Náutico, mas ele perdeu na final para o Palmeiras. Então, esse poderia ter sido o único título brasileiro do Náutico que não teve, né? Hoje em dia, o único título nacional dele é campeão da Série C, que foi disputada no ano anterior. Não é agora, 2020. Eu não lembro, que a pandemia me confundiu. Não sei se foi 2019 ou 2020. Acho que foi 2019. O Salomão foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na vida. É médico e jogava originalmente no meu time, o Sport Clube Campinense.
de Campina Grande, um rubro-negro de lá, e o Salomão era do meio de campo quando o Náutico levou. Outro que passou pelo Náutico jogou no 13, que era o Rinaldo. Se eu não me engano, jogava no Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão superando o Náutico naquele ano da Copa do Brasil. Mas nesse tempo você não era repórter esportivo. Você foi repórter esportivo e foi cobrir logo o adversário, o Leão da Ilha, né? O esporte. O dia que eu conheci o Ariano, lá no Teatro Popular do Nordeste, ele perguntou assim para mim: você conhece a minha versão do hino do esporte? Eu disse não. Aí ele assobiou. O Ariano Suassuna assobiou o hino do esporte. Como é que foi? Como é que é? O esporte era um time bom quando você cobriu, não? Não, sim, sim. Eu cheguei na cobertura esportiva ali, o esporte tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, então foi um momento bom. 2008 foi quando eu comecei a cobrir esportes. Quando eu falo esportes em geral, então, assim, eu cobri um tempo o esporte, outro tempo o Náutico, enfim, mas saí no Recife. Depois, quando eu estava no Sport TV no Rio de Janeiro, eu passei um tempo cobrindo futebol em geral, cobrindo um pouco mais do Botafogo, fiz viagens lá na cobertura do Botafogo, isso já em 2014, 15. Mas é isso, assim, bem diversificado, né? Não fiquei muito tempo cobrindo um clube só, não. Teve um cara que foi cunhado da minha mulher, que jogou no Náutico, chama-se Charles. Ele era da mesma geração do Júnior Pernambucano, que jogou no Sport e foi muito tempo meu adversário no Rio, que eu sou Flamengo, e ele jogou pelo Vasco. Como é que foi? Eu queria muito ser comentarista esportivo, mas segui outro caminho no jornalismo. Terminei, inclusive, dirigindo a redação do Jornal do Brasil no Rio. Você se mudou do Recife para onde? Para Brasília, né? Primeira mudança mesmo foi para São Paulo, 2012. Foi quando eu fiz o trainee de jornalismo do Estadão, fiz o curso de focas do Estadão. Eu já era formado, já tinha praticamente 4 anos de jornal do comércio, mas eu queria fazer essa entrada numa área que não fosse o esporte, né? E tentar entrar dar um passo, né, em busca de uma possível cobertura da área de política. Então, eu achei que seria legal fazer o trainee geral do Estadão, que não era focado nos esportes, era focado era um jornalismo geral. Então, foi uma oportunidade de comecei a cobrir cidades ali, e foi por um período que eu fiquei quase um ano em São Paulo. Daí eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para um projeto que era para cobrir Copa do Mundo e Olimpíada no Sport TV. Daí, então, fui para o Sport TV no Rio. Então, foi um ano em São Paulo, 3 anos no Rio e 5 em Brasília. Aí, indo primeiro no esporte, depois para cidades, depois para o esporte, depois para a política. Então, assim, mais ou menos por aí. Então, deu para formar, assim, também passagem para o Rio, Recife, São Paulo. E no tempo que eu estava no Rio de Janeiro, eu fiquei, durante 6 meses, eu fui enviado para o México para ficar como correspondente do canal Sport TV durante o ano da Copa do Mundo, 2014. Era um projeto chamado Passaporte Sport TV, que reunia jovens jornalistas. Eu me lembro, acho que eu me lembro de você numa cobertura dessa do Passaporte aí. Pronto, foi isso. Eu fiquei 6 meses no México, né? Nesse período. Foi sensacional, na cidade do México. Gostei muito do país, de conhecer a cultura. Também gosto muito do México. Escuta, Breno, como é que foi o impacto de São Paulo na tua vida? Assim? Sabe que hoje, quando eu sobrevoo São Paulo, hoje, com 70 anos de idade, mais de 52 anos de São Paulo, eu sinto orgulho de ter construído essa cidade. Você olha do avião e vê a cidade que os nordestinos construíram. Qual é o impacto que São Paulo teve na tua vida? Olha, foi muito importante chegar em São Paulo e perceber que era possível afirmar-se com o próprio trabalho, né? Acho que às vezes quando você está o Recife, enfim, não deve nada a ninguém em termos de jornalismo, né? Tem grandes veículos e eu me lembro que eu estava lá, teve prêmios Essos que foram entregues ao Jornal do Comércio enquanto eu estava no Recife ainda, estagiando ali, começando na carreira, mas a passagem por um núcleo, né, jornalístico ali focado em descobrir novos talentos, né? O Estadão é quase como o Santos, forma sempre novos talentos no jornalismo, né? Como se fosse os meninos da vila, eu acredito, né?
sempre gerando grandes talentos. Isso no aspecto jornalístico foi importante ter dado aquela passagem para eu poder crescer, né, e não ficar focado ali, não ficar apenas nos esportes, que era o que eu inicialmente estava começando a construir. Então, abriu meus horizontes, essa passagem pelo Estadão e pela cidade de São Paulo em si, né, que a vivência na cidade de São Paulo é também muito enriquecedora, do ponto de vista cultural e, enfim, você abre portas para desenvolver, né, enfim, sua vida, sua capacidade intelectual também. Foi muito bom ter passado por lá. Escuta, e chegar naquela redação enorme do Estadão, assim, pô, como é que você se sentiu? Qual era a redação que você conhecia antes? Redações, eu tinha visitado a redação da Globo no Rio de Janeiro, tinha visitado a redação também do Sport TV no Rio de Janeiro, que eu tinha feito uma tentativa desse projeto Passaporte, que eu não passei, eu tinha tentado uma vez antes, né, antes de ser selecionado de fato. Essa redação aqui de lá do Recife, né, do Jornal do Comércio, da Globo também, enfim, a redação naquele momento ali do Estadão, né, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no bairro do Limão, realmente é impressionante, né? Eu me lembro, mas assim, a todos os momentos sempre foi motivação, né? De ver aquela multidão de jornalistas trabalhando, enfim, sempre senti motivação de querer fazer parte do que está acontecendo, né? Essa é uma coisa que acho que todo jornalista tem que ter, né? Querer fazer parte do que está acontecendo. Como é que você entrou em Colômbia? Colômbia é uma das maiores faculdades de jornalismo do mundo. Como é que você viveu em Nova York, uma das capitais do mundo? Você se sentiu em casa em Nova York ou não? Então, na verdade, foi pouco tempo em Nova York, né? Eu dei azar, eu fui fazer um período de 6 meses, mas aí veio a pandemia, isso foi no ano passado, né? Que é, para explicar do zero, eu fui selecionado no programa de bolsas do Instituto Ling, que é um instituto que trata de apoio à formação e, no caso, pós-graduação também de profissionais de algumas áreas, como jornalismo, direito, economia, e eles financiam bolsas de estudo no exterior. E, no meu caso, eu tive uma possibilidade de cursar, por 6 meses, os cursos do mestrado da Escola de Relações Internacionais e de Gestão Pública da Universidade de Colômbia, que se chama CIPA, School of International and Public Affairs. E aí, qual era a ideia? Né? Não era uma pós-graduação completa, mas era fazer as disciplinas da pós-graduação como pesquisador visitante, né? Esse é exatamente o termo, visiting scholar. Aí eu cheguei em janeiro do ano passado, ia ser um período de 6 meses, terminou que eu fiquei só 2. A pandemia abreviou, as aulas mudaram para online, continuei online. Mas foi super gratificante, assim, a vida da cidade. Eu não consegui ter tudo ali que eu teria em 6 meses, né? Por conta da pandemia que houve, mas eu consegui desenvolver um trabalho ali com professores, né? Teve um professor chamado Paul Lagunes, ele é autor, ele é mexicano, autor de um livro sobre Lava Jato, que acabou de ser lançado no Brasil, meu mano. Uma versão em português desse livro, que ele lançou originalmente em inglês. Ele tinha um curso sobre corrupção, e aí eu fiz um trabalho com ele lá, e virou um artigo acadêmico desse trabalho. A gente desenvolveu e foi publicado um artigo acadêmico por volta de setembro, que é sobre as promessas e as ações do presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à corrupção. A gente mapeou todas as promessas que ele fez no período pré-posse, digamos assim, né? Mesmo as promessas de campanha, né? Até ele tomar posse do governo, e mostramos quais ações ele tem feito, onde houve omissão, né? Para poder mapear essa... Qual é o placar? Desastre. Né? Quanto? Exato. Acho que o Nando Moura faz uma relação de 40 mentiras, 40 promessas não cumpridas pelo Bolsonaro. A gente, nesse trabalho, filtrou mais ou menos 10. Que queria ser mais... tentar... Algumas ideias resumem outras, né, também, de certa forma. Então, por exemplo, para mim, aí eu fazendo a avaliação, né, das principais promessas não cumpridas, é a questão do fortalecimento das instituições de combate à corrupção, porque a gente vê exatamente o contrário. A gente vê o desmantelamento e aparelhamento das instituições de combate à corrupção, e aí a gente vai considerar
tanto questões de os órgãos de auditoria, como o CGU, o TCU, como os órgãos de investigação mesmo, como a própria Polícia Federal. Eu acho que o TCU está fazendo um bom trabalho, a CGU também faz um trabalho bom em alguns aspectos, mas a Procuradoria-Geral da República também mudou bastante o perfil, né? Ele escolheu um procurador-geral que, de fato, enterrou a Lava Jato, né? E acho que tem, além disso, essa legislatura está aprovando muitos projetos de lei que também fragiliza o controle, né? A lei de improbidade foi mutilada, e o presidente Bolsonaro... Foi transformada na lei da impunidade. A lei da improbidade foi transformada na lei da impunidade, na prática. Agora, tem uma responsabilidade grande disso aí do Centrão na Câmara, não é só do Bolsonaro, no caso, não é, Breno? Você que está mais por dentro do que eu, Sim. pode me responder melhor. Né? Na verdade, assim... A aliança Lula, Bolsonaro e Câmara, e Arthur Lira. Né? Nesse caso da improbidade, sim. Né? O relator era o Carlos Aratini, que é deputado do PT de São Paulo. Fez parte desse desmembramento aí da legislação. O que eu percebo, assim, Neumann, aqui em Brasília, nessa cobertura dessa legislatura e do governo, esse movimento de ressaca da Lava Jato, né, encorajou muito a ala política, né, enfim, do próprio Supremo Tribunal Federal, né, sem falar no parlamento e no governo, a tentarem passar as reformas que possam dar mais segurança para o trabalho dos políticos, digamos assim. Não sei, então, mas segurança é um conceito muito relativo, né? Enfim, no fim das contas, o que eles querem é blindagem mesmo, né? E aí, de fato, muitas tentativas vêm sendo feitas. Eles tentaram aprovar uma PEC da impunidade também lá. Enfim, eles queriam mudar a possibilidade de investigações sobre parlamentares. Enfim, é um movimento que eu acho que só vai passar depois dessa eleição. Eu acho que, se não ficar o Bolsonaro, qualquer presidente não vai conseguir mais reagir para a sociedade, passar para a sociedade esse descaso com a área de investigação e controle, como o Bolsonaro tem passado, né? Porque o Bolsonaro não liga para nada. Né? Ele não tem preocupação com a opinião pública, né? Ele ataca a imprensa, enfim. Então, e o eleitor dele parece que vive em outra realidade, não entende o que está acontecendo, né? Esse desmonte que a gente está vendo nos órgãos de investigação e controle agora vai servir para qualquer presidente no futuro, né? Qualquer grupo político que esteja no futuro não ser fiscalizado, não ser investigado. Então, assim, é ruim para o país. Né? Além de... Eu concordo com você que, realmente, a grande obra do Bolsonaro foi vender o reforço do combate à corrupção e entregar o fim do combate à corrupção, né? O enterro da Lava Jato e tal. Mas eu quero lembrar uma outra coisa. Depois eu quero tratar desse assunto de Brasília, mas a outra coisa que eu quero te lembrar é a seguinte. Eu acho que o melhor slogan da política brasileira que eu vi em campanhas de presidente foi um slogan do Bolsonaro, que eu acho que é importante na vitória dele, e ele não deu a menor bola, que é o seguinte: mais Brasil e menos Brasil. Quando tudo que ele está fazendo é exatamente o contrário. Ele está reforçando a casta tecnocrática, tanto do poder legislativo quanto do poder judiciário. O poder judiciário está agindo, na minha opinião, você pode confirmar ou negar, a partir da sua experiência prática como repórter. Hoje eu não sou mais repórter, mas você é um repórter brilhante. Então, você pode me confirmar ou negar. O Bolsonaro está reforçando todos os privilégios da casta da alta burocracia estatal e está aparelhando todos os instrumentos da democracia. A Polícia Federal, que é um instrumento de defesa da democracia, está se transformando numa polícia política, né? E sobretudo, intervindo, por exemplo, no COAF, na Receita Federal, de forma até brutal, né? Inclusive confirmando o que o Moro disse quando ele saiu do Ministério da Justiça. Você que tem acompanhado isso tudo, você acha que eu exagero quando eu digo que não adianta ficar adiando os inquéritos sobre a interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal,
e nos outros órgãos, porque isso aí já fica tá na cara. Ele faz isso, os seus pós-mandados também. O que é que você acha dessa cobrança que eu faço em cima do Alexandre de Moraes de ficar sempre permitindo o adiamento da investigação, permitir aquele depoimento cretino do Bolsonaro para um delegado amigo, sem a presença dos advogados do outro réu, que não é um réu, é do outro indiciado da PGE, que seria o Moro. Como é que você vê isso? Primeiro, eu gostaria que você falasse desse slogan, né? Mais Brasil, menos Brasília, que foi absolutamente abandonado e trocado. Cada vez mais Brasília e menos Brasil. Vou começar pela outra parte, né, que foi a questão da interferência, né, porque já está na minha cabeça aqui. A resposta é o seguinte: a resposta para a pergunta sua é uma frase do Bolsonaro na semana passada, né? Ele disse assim, que Moro não fez nada para que o COAF e a Receita não bisbilhotasse a vida dele. Então, assim, quer dizer, ele tentou que Moro fizesse algo para impedir a investigação. Então, assim, ele confirma a interferência, né? Tentativa de interferência na Polícia Federal e no COAF. Então, assim, realmente, provas não faltam, né? Breno, tentativa de interferência. Breno, isso aí é um sincericídio ou é um... dane-se? O que é que você acha? Porque essa declaração, ou ela é de uma burrice extrema, ou ela é de uma agressividade, ao mesmo tempo cretina, mas também muito autossuficiente. Dane-se, não fez o que eu quis, dane-se aí. O que é que você acha? Você que convive. Se essa pergunta fosse feita para o Renan Calheiros, ele diria que o Bolsonaro está tranquilo porque ele comprou o Congresso. E eu lembrei disso agora, que uma vez, numa entrevista, o Renan Calheiros falou isso. Ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quer, não tem punição, não tem responsabilização, que está tudo dominado. É isso, basicamente. Eu acho que ele é um tipo de sincericídio, mas que não vai dar em nada. A gente está vendo todos os limites, né, possíveis de aceitação da imoralidade foram flexibilizados, né, nesses anos. Acho que a população está tão inerte, assim, mais de 600 mil brasileiros mortos, né? Acho difícil que a população consiga reagir nesse momento, não está conseguindo reagir, mas em outras épocas, falas como essa motivariam protestos, né? Motivariam pedidos de renúncia. A gente não vê isso atualmente, né? Mesma coisa, quando eu falei comprar o Congresso, é aquilo, né, que a gente eventualmente vai entrar no tema aqui, que é o orçamento. Mas isso me provoca uma pergunta para você. Quem é patrão, quem é empregado? O Bolsonaro ou o Arthur Lira? É uma boa pergunta. A briga pelo poder entre o executivo e o legislativo sempre existiu, né? O que o legislativo consegue agora é um poder que parece ser até maior do que o do executivo. Mas é um poder que é do executivo e está sendo delegado ao Congresso pelo Bolsonaro. O orçamento, né? Tudo está sendo delegado por livre e espontânea vontade, porque é um governo frágil, não tem negociação, não tem articulação política, é um governo que corre o risco de impeachment permanentemente, tem uma espada de Damocles, né, sobre o Bolsonaro, que é a possibilidade de impeachment, que o Lira pode a qualquer momento descartar. Então, eu acho que é uma relação em que os dois ganham, porque o Bolsonaro não sofre a responsabilização pela montanha de crimes de responsabilidade que ele cometeu, e o Congresso tem um controle inédito sobre os rumos do país, na questão orçamentária, nas pautas de o que quer aprovar e o que não quer. Então, assim, eu acho que são sócios, né? Não tem patrão. Um conluio. É um conluio, né? Um acordão. É o que você falou, um consórcio. Um consórcio entre o Bolsonaro e o Centrão, né? É um consórcio. E o consórcio inclui Bolsa Reeleição, né, que são essas emendas em valores astronômicos, nunca antes vistos, né? Entre outros pontos, né? Só para citar um. Mas é isso, né? Todo mundo, assim, quando ele fala... Agora sim, voltando para o ponto que você perguntou, né? Do menos Brasil.
calma, menos Brasília e mais Brasil, né? A gente está vendo isso, eu até vou discordar da sua fala, viu, Nuno? Acho que a gente está vendo menos Brasília e mais Brasil. Mas por quê? Porque a gente está vendo que os interesses dos parlamentares, os interesses locais dos parlamentares estão tendo muito mais possibilidade de serem atendidos agora por conta do desgoverno. Né? O menos Brasil mais Brasília pressupõe atender as necessidades do país. O governo não está fazendo isso, ele está deixando que o Congresso decida o que o Congresso quer fazer. E os interesses do Congresso não dialogam muitas vezes. Né? Cada um está pensando no seu curral eleitoral, nos seus votos que você vai precisar ter para se eleger. Então, assim, a maneira de fazer o menos Brasil mais Brasil, menos Brasília e mais Brasil, correta seria outra, não essa que está sendo feita. De fato, o Bolsonaro e o Guedes não estão nem aí para como vai ser usado o orçamento federal, deixam aí, o Congresso fazer o que quiser. E, assim, nessa hora, eu acho que assim, eu prefiro o burocrata, o servidor de carreira, concursado, dizer onde é melhor aplicar um investimento de desenvolvimento regional, por exemplo, do que os parlamentares escolhendo ali onde vão ganhar. Né? O Estadão mostrou ontem, né? Tem cidades vizinhas que uma ganha 100 milhões de reais de orçamento secreto e outra ganha 700 mil. Então, assim, qual é a diferença? Você ser mãe do relator geral do orçamento, né? A prefeita, no caso de Tauá, no Ceará, é mãe do relator geral do orçamento de 2020, Domingos Neto. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que o governo federal não tem critérios, ele delega, e os critérios, em vez de serem critérios nacionais, eles se tornam critérios locais e que são levados em consideração por políticos que estão fazendo aquilo que se espera de todo político, que é buscar a reeleição. Enfim, é isso. Acho que em vez de pensar no país, está sendo pensado em projetos pessoais, né, de políticos profissionais. Não é a forma correta de utilizarmos o orçamento, na minha visão. Enfim, não é a forma correta de... Não é assim que a gente vai desenvolver o país, não é assim que a gente vai resolver as grandes questões nacionais. Eu sempre digo, escrevo e comento que o orçamento é a lei mais importante da República. O orçamento é a forma de distribuir o dinheiro meu, seu, do cidadão. E, no entanto, esse dinheiro está se transformando em bilhões de reais em emendas secretas. Eu tenho 70 anos de idade, tenho 52 anos de jornalismo, não me lembro de ter visto nada semelhante a isso. Como é que foi descobrir isso? Como é que você chegou ao bolsolão, ao tratoraço, ao orçamento clandestino, vamos dizer assim? O que você puder contar, o que não puder... Não, dá sim para contar, estou aqui pensando. Né? Porque, no fundo, sabe aquela hipótese, né, que a hipótese básica de investigação? Nesse caso, tinha uma hipótese básica. Como que o Centrão está se beneficiando na aliança com o Bolsonaro, que foi uma aliança que não existiu no primeiro ano de governo, 2019. Né? No fim de 2019, eles começaram a se entender. Então, em 2020, o Lira já tinha sido abraçado pelo Bolsonaro, que queria tirar o Rodrigo Maia, né, da presidência da Câmara. Então, a hipótese da investigação ali em dezembro do ano passado, faz um ano, a gente precisa encontrar um mecanismo pelo qual está sendo atendido o Centrão, drenado. Né? A gente sabe que normalmente é cargos ou verbas, né, na política nacional. Então, comecei daí, dezembro do ano passado. Já tinha relatos, né, de liberação de verbas em volumes expressivos para atender a própria eleição do Lira na presidência da Câmara e do Senado, que o Senado seria o Davi Alcolumbre, aí veio aquela decisão do Supremo Tribunal que barrou a candidatura de reeleição do Alcolumbre, ficou sendo o Rodrigo Pacheco. Então, a hipótese era essa. E aí, a primeira matéria em janeiro que a gente trouxe foi quando eu tive uma planilha interna de controle do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre quem estava sendo beneficiado com os empenhos de 3 bilhões de reais que foram feitos em dezembro do ano passado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, na época da eleição do Arthur Lira. E ali tem 285 parlamentares que tiveram verbas empenhadas no Ministério do Desenvolvimento, com recursos que foram remanejados ali no fim do ano pelo governo. Eu dei essa matéria no fim de janeiro, acho que você vai lembrar. Planalto interfere na eleição da presidência da Câmara e do Senado e libera 3 bilhões e tal. Eu dei essa matéria. Aí, então, o que acontece? Eu fui começar a estudar essa planilha, que é um documento que tem muitas informações. Tem
cada linha tem um nome de um parlamentar, são 2.000 linhas, são 71 páginas. Cada linha tem o nome de um parlamentar, o número de uma proposta que ele enviou, de convênio, de contrato de repasse para município ou para Codevasf, enfim. Tem o valor, tem a ação orçamentária, que é, por exemplo, pavimentação, né? É um D73, a ação orçamentária, tem códigos para as ações realizadas pelos ministérios. E lá no fim tinha ali a fonte do recurso. A fonte do recurso era PLN 30, PLN 40. Eu fui ver esses PLNs, que são basicamente projetos de lei que o Congresso aprova e para fazer remanejamento de recursos. E aí que eu vi que a fonte orçamentária era o RP9, né? O identificador de resultado primário número 9, que caracteriza as emendas de relator geral do orçamento. Aí eu comecei a estudar o tema, uma investigação mais aprofundada aí, que foi desde o fim de janeiro até o início de maio, e então a gente veio com a série de reportagens, né? Porque eu fui ver que a destinação dos recursos era, para boa parte, para máquinas com sobrepreço, né? Que eu analisei os convênios, os contratos, os instrumentos, ao mesmo tempo que eu também busquei detalhar as ilegalidades do ponto de vista da economia mesmo, assim, orçamentários, né? O que diz a Constituição, o que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente conseguiu, né, de certa forma, desnudar esse mecanismo de cooptação de apoio, obtendo também os ofícios em que os parlamentares escrevem para o governo dizendo que, ó, eu tenho uma cota de 5 milhões de reais, eu quero usar dessa forma, né? A gente mostrou, nesse caso do orçamento secreto, que primeiro vem a demanda, a negociata política, e depois vem o que é que vai ser feito, né? Isso é uma inversão de valores. O orçamento público não deve ser usado de maneira pessoal, né? Se um parlamentar tem um projeto para investir, ele que apresente o projeto primeiro, né? A ideia, a gente conseguiu mostrar isso, que primeiro vem a cota, né, que é definida em barganha política, por isso que é um esquema de compra de apoio, né? Por isso que algumas pessoas comparam ao mensalão. Tem duas diferenças, uma mais grave e uma talvez menos grave que o mensalão. O mensalão, como houve investigações, inversão penal, Polícia Federal, tudo, está provado que tinha uma corrupção ali de propina recebida ali. No caso do orçamento secreto do Solão, precisa também que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, entre nessa investigação para poder ficar mais claro esse aspecto da corrupção. A gente viu o deputado mexendo dinheiro, né? Algumas semanas saiu um vídeo, foto do deputado Josimar Maranhãozinho, lá do Maranhão, mexendo com dinheiro que era oriundo de emendas. Ali não era emenda do orçamento secreto, era emenda individual, do ano de 2020. Mas, para arredondar, ainda falta, em alguns casos, prova de corrupção, mas a gente já mostrou que o sistema todo é corrupto. A ideia, o conceito, né, de que você vai destinar para quem é seu aliado, né, em troca de apoio, isso já é um tipo de corrupção da mais clara, né? E, independente de estar no Código Penal, né, é você fazer algo em troca de algo que você vai receber. E acho que o que é mais grave, nesse caso de agora, do que o mensalão, são os volumes de recursos, né? Porque já foram pagos, né, mais de 14 bilhões de reais de emendas de relator geral do orçamento. Se 3%, né, dessas emendas que são colocadas para pavimentação, compra de máquinas, em alguns casos para a saúde também, mas o critério de utilização na saúde também não tem muita clareza, né? Porque o município vai receber mais para usar na saúde, né? Tem o SUS prevê critérios iguais, regionais, cada localidade vai ter um valor proporcional. Com o RP9 você muda também isso é uma outra ilegalidade da emenda de relator geral. Enfim, então, eu acredito que se a gente não tivesse numa era de aparelhamento dos órgãos de investigação e controle, a população a gente já poderia ter mais clareza sobre o aspecto da corrupção na prática, né, do batom na cueca. Isso ainda vai aparecer, na minha opinião. Acho que essas investigações ainda vão acontecer e o trabalho jornalístico continua, né? A gente continua também tentando investigar, vai trazer mais casos. O Breno, você foi setorista do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vinha sendo uma espécie de defesa da democracia diante dessas, porque isso não deixa de ser uma interferência autoritária, né? O fato de ser secreto já é sigiloso, já é autoritário, né? Mas o recuo da Rosa Weber foi muito significativo nesse sentido. Como é que o que é que o recuo da Rosa Weber pode ter com dois movimentos que eu estou vendo no Supremo? Primeiro, a posse do André Mendonça, né?
E, segundo, o controle, através do André Mendonça, cada vez maior do Gilmar Mendes lá no Supremo. Você, como ex-setorista do Supremo, como é que você vê hoje o papel do Supremo como garante da democracia? Em episódios como, por exemplo, a questão do passaporte da vacina, do Barroso, etc., e que agora começa... O Bolsonaro já falou no ministro Gurgel, 10%, o Nunes Marques. Agora entrou o André Mendonça, já passa a 20%. Só que, como eu escrevi num artigo no Estadão, não sei se você leu, o André Mendonça tem 4 senhores, né? O Toffoli, o Lula, o Bolsonaro e o Gilmar Mendes. Por enquanto, esses 4 senhores do André Mendonça têm como prioridade absoluta impedir que o Moro seja candidato. Se isso for conseguido, tudo bem. Mas se também não for conseguido e pintar um segundo turno Lula e Bolsonaro, aí o André Mendonça vai ter problema, vai ter que escolher entre um dos 4 senhores que ele tem. Você, como ex-setorista do Supremo, como é que você está vendo essa questão aí do judiciário, que é da cúpula do judiciário? Não é bem do judiciário, é da cúpula, né? Afinal, o Supremo está desautorizando a instância inicial, que não é inferior. Porque Supremo, a primeira instância da justiça, não é inferior, é inicial. Tá certo? Bom, Neumani, acho que a gente, para mim, é uma incógnita como é que vai ser a postura do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Uma incógnita por diversos motivos. Eu acho que ele demonstrou ao longo desses anos uma capacidade de se adaptar às circunstâncias conforme a necessidade dele. Ele se mostrou um pouco que um camaleão. Ele veio de origem de servidor público na AGU, né? Uma coisa que eu acho muito simbólica é que a carreira dele, basicamente, foi na área de probidade. Eu tenho um departamento na AGU chamado Departamento de Probidade. É esse departamento que faz as ações de improbidade administrativa na AGU, entre outros pontos, né? Cobra ressarcimento quando tem prejuízos causados ao erário. E, apesar dele ter se destacado, ter ganho prêmios como na sua atuação como advogado da União, nessa área, ele ficou completamente calado diante da mutilação da lei de improbidade administrativa. Inclusive, a AGU, como representante do governo e dos órgãos federais, não pode mais mover ação de improbidade contra ninguém, nenhuma empresa, nenhum político, nem nada. Porque foi retirada a legitimidade do órgão lesado de mover uma ação de improbidade. Ficou apenas com o Ministério Público. Isso, para mim, é uma coisa que me traz muitas dúvidas sobre assim, até que ponto, né, é possível flexibilizar a compreensão das coisas. Porque eu tenho certeza que se o ministro André Mendonça não falou, ele ainda era ministro da AGU quando teve a votação, o ministro da Justiça, não lembro, porque ele transitou, né? Ele foi para a Justiça, a AGU, e ficou. O fato de ele não ter se manifestado em público durante a tramitação desse projeto, para mim, mostra que ele estava ali, né, sempre num papel de servidor, cumprindo os seus objetivos. E, para mim, mostra uma coisa muito grave, porque ele que fez carreira nessa área, ele não poderia ter ficado ausente do debate público. E ficou. Mas, por outro lado, eu penso, bom, agora que ele está no Supremo Tribunal Federal, ele pode ter quantos senhores tiver, mas, depois de um tempo, o ministro já não deve nada a ninguém, imagino. Então, assim, imagino que agora, né, eventualmente, ele poderá se portar de uma maneira diferente. Então, por isso que eu digo que é uma incógnita. Acho que ele se mostrou frágil nesse período, mas ele ainda pode mudar de postura. Eu acredito que é imprevisível. Está muito cedo para a gente saber qual vai ser o perfil dele no Supremo. Não acho que a coisa do terrivelmente evangélico vai ser essencial. Não acho que isso vai ser definidor. Ele parece ser uma pessoa que quer ter bem intencionada, mas um pouco vacilante nas atitudes, enquanto esteve como ministro. Então, assim, não sei. Mas eu não acho que ele vai ser apenas um pau mandado, como algumas pessoas estão falando. Eu não acho isso eu não acho. Acho que ele vai tentar buscar um caminho, e eu acho que sim, que ele tem um compromisso sim com essa área de combate à corrupção. Isso eu digo de conversas que eu tive com ele enquanto ele era ministro, enfim,
de entender que tinha algumas limitações enquanto ele estava servindo o governo ali. É porque ele está numa situação cômoda. Ele está, ao calar sobre a improbidade, ele atende aos 4 senhores dele: o Bolsonaro, o Toffoli, o Lula, o Bolsonaro e principalmente o Gilmar Mendes. Eu não, como dizia minha avó, se profecia se cumprisse, a gente comprava na farmácia. Eu não quero fazer profecia, porque, inclusive, eu erro muito quando eu profetizo, mas a tendência é que o senhor que passa a prevalecer seja o Gilmar. Ou seja, eu acredito... Eu sempre tive esse sonho que você tem também. O ministro vai para o Supremo, não pode mais ser demitido, e aí ele vai atender os interesses dele, como é o Gilmar, atender os interesses dele. O Nunes Marques. O Nunes Marques é um grande exemplo. O Nunes Marques, até agora, só tem feito as coisas mais ridículas do mundo que o Bolsonaro quer. Eu acho que o Bolsonaro escolheu o André Mendonça por pressão da mulher, por ser terrivelmente evangélico. Na verdade, ele é terrivelmente garantista. Ou seja, se tiver que optar entre os 4, se houver qualquer discussão entre os 4 senhores, ele optará pelo Gilmar. Não sei, posso estar enganado. Eu acho que tem uma a gente não falou isso, mas tem uma polarização muito clara no Supremo. Uma ala mais ligada à atividade política, né? E uma outra que, por exemplo, na Lava Jato fica muito claro isso, né? Tinha os lavajatistas e os garantistas. Eu acho que ele vai transitar, eu não acho que ele vai ficar sempre nessa ala garantista, não. Mas é meu palpite, enfim. Eu acho que ele vai transitar, talvez, não no primeiro momento, mas eu acho que sim, né? Que não vai ser. Eu vejo ele com um potencial maior do que no caso do Nunes Marques, que de fato o Nunes Marques ele entrou para cumprir o papel de garantista. Não, ele entrou para ajudar o Bolsonaro. Isso aí enfim, eu não tenho como afirmar isso. Eu sou repórter também, não posso ficar dando muita opinião. Claro. Mas assim, o papel que foi designado ali de certa forma para ele, né, era ser garantista. O do André, eu acho que ele vai ter um pouco mais de liberdade. Eu acho até que esse pode ter sido o grande dificultador da aprovação do nome dele no Senado, que eu quero dizer assim, essa demora do Alcolumbre e a resistência que houve ali numa ala do Senado de aprovar o André Mendonça, que eu acho que talvez eles pensem isso, que tem chance dele se desgarrar um pouco do que de como ele se comportou nesse período. Nós estamos perto aqui do fim, então eu quero te perguntar ainda 2 coisinhas. Primeiro, o doutor Ulisses dizia que a Câmara é sempre pior, uma legislatura para outra. Nós estamos vendo aí um fenômeno que foi o seguinte: em 2018, eu fiquei muito seduzido pela não reeleja ninguém na Câmara. O resultado é que veio muita gente teoricamente nova, mas muita gente comprometida com a corrupção entre esse pessoal novo e aí completamente desgarrado de qualquer compromisso com o passado. Então, certamente esta, na minha opinião, eu gostaria de saber a sua, é a pior Câmara de todos os tempos e corre o risco que devia ser substituída por uma pior, porque, mais uma vez, as quadrilhas, o que eu chamo de organizações partidárias criminosas, estarão no controle das mesas do Congresso e no controle das verbas eleitorais. Hoje, a prioridade do Centrão é o fundo eleitoral. Você acha que essa minha visão pessimista sobre o abandono do eleitor da Câmara levou a essa Câmara completamente servil ao Bolsonaro por interesse financeiro? É uma pergunta complexa. Eu estava pensando aqui. Eu acho que assim é difícil falar que uma legislatura é a pior de todos os tempos. Assim, eu não tenho parâmetros para comparar com as legislaturas de cerca de 20 anos atrás, quando eu ainda estava, enfim, né, na escola. Enfim. Eu estou pensando aqui num ponto que eu acho que é importante destacar nisso, que é o seguinte: eu acho que essa legislatura ela tem
pecado muito diante da fragilidade do governo federal. Acho que a fragilidade do presidente estimula esse comportamento predatório que a gente está vendo na Câmara, na presidência do Arthur Lira, muito por conta da fragilidade do governo federal. Então, assim, esse é um ponto. Então, se tiver um presidente comprometido com, enfim, com determinados temas, né, esses temas não vão ser tratados de uma maneira tão ruim quanto essa legislatura está tratando, né? Por exemplo, a questão do combate à corrupção. Eu imagino que nenhum presidente permitiria o que o Bolsonaro está permitindo. Assim, acho que ele, de certa forma, nenhum presidente se colocaria também a favor desse pacote pró-corrupção que o Congresso anda aprovando. Então, quer dizer, se essa legislatura é a pior, eu acho que é por culpa do Bolsonaro. Porque na ciência política, né, se fala que os políticos eles agem de acordo com... Os agentes públicos, em geral, eles agem de acordo com os incentivos. Né? Os incentivos que você recebe vão, de certa forma, guiar suas ações. Então, quando você tem uma mensagem de restrição, de limitação das leis, né, de combate à corrupção, por exemplo, enfim, isso daí o Congresso está fazendo isso porque ele já está vendo que o presidente tem essa postura. O incentivo que o presidente dá de querer blindar os filhos, de querer mexer nas legislações ali, tal, COAF, Receita, PF, é um incentivo que o Congresso está tendo de seguir no mesmo caminho. Né? Assim, pode ser paradoxal, viu, Neumann? Mas em 2013, quando a gente teve as jornadas de junho, a Dilma e o Congresso aprovaram leis contra a corrupção. E teve uma reação ali. E a lei das delações premiadas, que foi usada, inclusive, na Lava Jato, fortemente. Então, de alguma maneira ou de outra, naquele momento, a presidência tentou puxar uma reação ali para o combate à corrupção. E agora o que a gente está vendo é o contrário, né? A promessa era essa, mas a ação vai no caminho contrário. Então, assim, acho que talvez eu acho que vai depender um pouco do próximo presidente, para saber se a legislatura que vem vai ser pior. E o ponto o Arthur Lira não seria presidente se não fosse o Bolsonaro. No fundo, esse é o ponto. Provavelmente o Rodrigo Maia conseguiria fazer um sucessor e provavelmente a gente também teria a aprovação de alguma dessas leis aí contra a corrupção também. Quer dizer, ela é pró-corrupção, porque a lei de improbidade mesmo já tinha começado a ser discutida ali. Mas acho que não do jeito como está, né? Porque agora o momento é de passar a boiada. Eles estão tentando passar a boiada, passar tudo que deve passar. Estão passando, não estão tentando, eles estão passando. O grande filósofo disso aí é o Salles. Eles estão passando a boiada, certo? Concorda comigo? Agora, você não tem como comparar. Eu acho que a boiada seria menor se não fosse o Bolsonaro, sabe? Eu acho que seria menor. Existiria um movimento, mas seria menor. Talvez, de fato, essa legislatura vai ficar marcada como a que mais enfraqueceu os órgãos de investigação e controle, mas eu acho que o principal culpado é o Bolsonaro. Eu ia te perguntar sobre o legado do Eduardo Cunha com o Arthur Lira, mas você não teve nenhuma experiência como jornalista com o Eduardo Cunha. Né? A sua experiência é só com o Lira. Né? Mas... Você convive lá na Câmara e tal. O Arthur Lira é considerado um discípulo fiel do Cunha, é um cara que superou o mestre. O discípulo que superou o mestre. Não, eu acho que é isso, é o contexto, são as oportunidades. Né? O Arthur Lira tem um ambiente favorável para ter mais poder, do que, não só do que o Cunha, mas do que o próprio ACM. Né? Antônio Carlos Magalhães queria as emendas impositivas. Ele queria poder mandar nas emendas, mandar no orçamento. Não conseguiu. Na época que ele presidiu o Senado, ele aprovou uma emenda constitucional que daria impositividade lá, que depois veio com o Cunha para as emendas individuais. Mas a Câmara, na época, não passou. Vou dar um exemplo assim. Quando o Cunha passou a questão das emendas se tornarem impositivas, o discurso era tinha que impedir o tomar lá da cá, impedir a barganha política. Porque aí o governo não poderia escolher para quem ele ia pagar, ia ter que pagar para todo mundo. Isso foi Cunha, 2015. Aí vem em 2019, Rodrigo Maia.
eles aprovaram em 2019 a emenda impositiva perdão, a emenda constitucional que tornou as emendas de bancada estadual impositivas, quer dizer, as indicações de emendas de cada estado para o orçamento também são impositivas, ou seja, uma despesa obrigatória, né? O governo tem que pagar após a indicação. E o discurso também era isso, temos que evitar a barganha política, evitar o toma lá da cá. Só que aí, dezembro de 2019, um mês depois, eles aprovaram esse RP9 daí, com o elemento ali que tinha um artigo que foi vetado pelo Bolsonaro, que dizia que, basicamente, que a cidade e o projeto podem ser escolhidos pelo autor da emenda. Então, daria o direito ao relator geral de escolher a cidade e o projeto que vão ser beneficiados. Se, por exemplo, se tem 5 bilhões no Ministério do Desenvolvimento, as cidades que vão ser escolhidas, quem tem que escolher é o Ministério, não é o Congresso. Mas eles queriam botar na lei, Lei de Diretrizes Orçamentárias, quem vai escolher é o Congresso. O Bolsonaro vetou esse negócio. Só que, no acordo político, eles falam, não, beleza, quem manda é o governo, mas, vocês fazem como vocês quiserem. Então, e aí você joga fora toda aquela evolução que você teve ali, né? O discurso de 2015, não, é para acabar com o toma lá da cá. 2019, não, é para acabar com o toma lá da cá. Colocam na Constituição que as emendas devem ser distribuídas de maneira proporcional, né? Equitativa, né? Aí, quando chega tudo isso, aí, não, beleza, vamos desmontar tudo aqui, porque a gente não vai aceitar o poder. Porque a gente tem um presidente que não tem força, um presidente que não se sustenta, vamos tentar fazer dele nosso refém. Então, assim, tem uma questão, assim, um desmoronamento, assim, né? De castelo de cartas. Eu acho que não pela habilidade do Cunha, sim pela fragilidade do executivo de turno. O Cunha é mais brilhante do que o Arthur Lira. Arthur Lira é mais fígado, mais poder. Ele demonstrou poder nesse caso agora da Rosa Weber, o Arthur Lira. Demonstrou um poder enorme. Porque ele que bancou, eles dobraram a aposta, não vamos dar transparência. Basicamente, essa mensagem. E a ministra recuou. Então, assim, pode ter sido um recuo estratégico, pode ser que ela consiga ainda uma articulação para dizer que é ilegal essas emendas, no mérito, derrubar, entendeu? Mas, assim, não acho que é provável que isso aconteça mais. Acho que E, no fim das contas, tudo também... Pensa bem, Neumann, se você fosse ministro do Supremo, ou se você fosse congressista, o argumento de que os dois poderes precisam estar bem alinhados temos um presidente autoritário, né? Então, assim, o fato de que Bolsonaro é uma ameaça para as instituições democráticas também no fundo, deve pesar também como argumento para que não se estressem as relações entre Câmara, né, Senado e o Supremo Tribunal Federal, né? Essa história, não, vamos buscar aqui pacificar, né, porque a gente tem um inimigo comum, talvez. Enfim, o inimigo comum que eu digo não é o Bolsonaro, mas as ameaças às instituições, que muitas vezes o bolsonarismo representa, né? O Arthur Lira, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o Arthur Lira também enfrentou o Pachequinho, né? O fatiamento é uma jogada claramente anti-Senado, né? O fatiamento da PEC dos precatórios, da PEC precatórios. Quer dizer, o Pacheco... ele está muito forte, está muito forte. Hoje é o personagem mais poderoso, né? Dessa república. E ele e o Gilmar Mendes. Você falou, eu não falei nada de Gilmar, mas eles são muito fortes. Isso aí, Breno. Muito obrigado pelo tempo que você deu aqui aos nossos 321 mil inscritos no canal José Neumann e Pinto, no canal do YouTube e no blog do Neumann no Estadão e também no Twitter, onde eu tenho 389 mil seguidores. Sucesso para você. Muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo, que fortalece a democracia, fortalece o jornal onde eu trabalho há 32 anos. E muito obrigado pelo tempo que você dispôs aqui, o seu velho companheiro. Grande abraço. Muito obrigado, Neumann. Um abraço também. Foi um prazer. Até mais.